Seja bem-vindo ao Escândalo da Cruz, eu sou Pierre Alcanfor e estamos estudando o Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos começar o capítulo 14, chega aí. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. A Páscoa para os judeus celebrava o dia em que eles saíram do Egito, então o dia da trágica morte de todos os primogênitos, em cujas casas não havia o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, né? Então eles foram orientados a sacrificar um cordeiro e passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. E o anjo da morte, né, que passasse por aquela casa, veria o sangue e passaria adiante, então não haveria morte naquela casa. Foi dessa forma que os judeus conseguiram sair do Egito. E a relação entre o cordeiro que era sacrificado na Páscoa dos judeus, né, na saída dos judeus do Egito, e o Cordeiro de Deus que é Cristo, aquele que nos livra da morte, aquele que nos livra da destruição e do juízo divino, é óbvia, né? Essa relação é óbvia. Então, só para te contextualizar a respeito da Páscoa que era celebrada nesse momento. Já a festa dos pães sem fermento, que foi mencionada aqui, ela tinha 2 significados básicos. O primeiro é que o fermento normalmente é associado ao orgulho, ao pecado. Então, é uma festa que celebra ou que aponta para a purificação dos pecados. Além disso, ela também aponta para uma questão mais prática. Os judeus, durante a fuga do Egito, não tiveram tempo, não podiam deixar o pão crescer, né? Então era um pão sem fermento, um pão que não cresceu. Então aqui nós temos uma boa contextualização para que você saiba que festa é essa, que festas são essas que estariam sendo celebradas aqui no nosso evento. E aqui os chefes dos sacerdotes, nós já vimos, né, estavam totalmente dedicados a destruir Jesus, a prender ou matar Jesus. Mas eles não podiam fazer isso durante a festa. Por quê? Jesus tinha muitos admiradores. Então, se de repente eles prendem Jesus durante uma festa, essa festa judeus vinham de todas as partes, né, para poder celebrar ali em Jerusalém, então era um momento em que a cidade ficava lotada. Se eles prendem Jesus nessa ocasião, então isso poderia causar algum tipo de revolta, algum tipo de tumulto. E se isso acontecesse, os romanos viriam com represália, né? Eles puniriam os judeus por causa desse tumulto. Então a coisa teria que ser feita em um momento mais tranquilo, não nesse momento das festas, das celebrações em Jerusalém. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. No Evangelho de João, essa mulher aqui é identificada como Maria. Maria, a irmã de Lázaro, né? Aqui nesse Evangelho ela não é identificada. O fato é que essa mulher, em Lucas e em João, nós vemos essa mulher sentada aos pés de Jesus, ouvindo-o. E ela compreendeu plenamente o Evangelho, ela sabia, ela entendeu que o seu rei, que o Messias deveria morrer. Você percebe aqui então um discernimento espiritual incrível dessa mulher, né? Nem os discípulos, nem os apóstolos de Jesus haviam compreendido plenamente essa necessidade da morte de Jesus, e essa mulher já havia compreendido plenamente isso. Então, não é à toa que está sendo narrado aqui como Jesus havia profetizado, né? Onde quer que o Evangelho seja anunciado, o que essa mulher fez seria narrado como estamos agora
lendo. Temos uma menção ao valor do perfume, 300 denários. Um denário é um dia de um trabalhador comum, né? Então é um valor muito alto, mostrando que para Maria, Jesus é o centro de sua vida, né? Não há nada mais importante para Maria do que Jesus, a ponto de esse valor ser irrelevante diante da situação e diante dessa demonstração de fé e amor que Maria acaba demonstrando aqui por Jesus. Isso acontece ainda hoje, né? Pessoas criticam aqueles que levam ofertas ou querem de alguma forma ajudar na expansão do evangelho, de forma até financeira mesmo, né? Então as pessoas costumam criticar, né? Você deveria pegar esse dinheiro e dar aos pobres, é muito mais interessante do que você dar ofertas na igreja ou qualquer coisa assim. Mas Jesus aqui orienta que, sim, ajudar os pobres e contribuir é algo necessário, e Jesus orientou nesse sentido várias vezes, né? Mas isso não anula o fato de que contribuir com a expansão do evangelho é algo de extrema importância, né? Se você ajuda uma pessoa carente, isso não necessariamente vai contribuir para a expansão do evangelho. Então, se você puder ajudar um centro, um lugar de expansão do evangelho, onde pessoas possam chegar arrebentadas de todas as formas, viciadas, deprimidas, ansiosas, e puderem encontrar a paz que há em Cristo Jesus através do anúncio do Evangelho, e se você puder fazer isso financeiramente, isso é maravilhoso. Vamos seguindo. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou, e lhe prometeram dinheiro. Assim ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Judas certamente já estava decepcionado com o ministério de Jesus, né? Assim como muitos outros judeus, Judas provavelmente esperava um rei de mão forte que viria libertar Israel, né, do jugo romano, como já trabalhamos em outros vídeos. Então ele esperava um rei libertador, guerreiro, né, que viesse estabelecer um reino judeu de paz, poderoso, que vencesse todas as nações. Então essa era a ideia que circulava, né, na cabeça de muitos judeus, não à toa, existem muitas profecias a respeito disso, mas ele não estava sendo capaz de compreender essa etapa do messianato de Cristo, né, do servo sofredor, aquele que toma sobre si as iniquidades dos homens, aquele que derrama a graça de Deus, o perdão de Deus sobre essa miséria humana. Então ele queria já de imediato um reino divino e definitivo. Então essa repreensão de Jesus, né? Jesus aqui repreende Judas em relação à indignação que ele mostra aqui para com Maria. Então essas indignações, essas pequenas decepções vão formando a gota d'água. Judas já estava completamente amargurado. E o interessante é que Lucas vai dar uma explicação seca e grossa, né? Nesse clima de amargura, Lucas diz o seguinte: Satanás entrou em Judas. É importante sempre analisarmos a forma como o mal trabalha em nossas vidas, né? Ele não simplesmente entrou em Judas, como se Judas fosse totalmente passivo, né? E sem condições de se defender, uma pessoa totalmente à mercê das forças do mal. Nós temos toda essa construção emocional, psicológica, espiritual, né, de Judas, essa amargura, essa revolta,
e isso dá margem, dá abertura para então que forças das trevas possam atuar. Então você sempre tem esse jogo, esse conjunto da nossa manifestação, do nosso passo, da nossa abertura e do casamento disso com forças malignas, né? Não somos joguetes simplesmente nas mãos do mal, principalmente aqueles que estão debaixo da autoridade e do nome de Cristo Jesus. Eles deveriam então celebrar a Páscoa nos limites da cidade, como ordenava a lei, né? Então eles tinham que ficar ali nos limites de Jerusalém, né? Por isso eles não podiam celebrar a Páscoa lá em Betânia, onde eles estavam. Eles precisavam arrumar um lugar ali na cidade de Jerusalém. A Páscoa era celebrada depois do pôr do sol, que já era para o judeu um outro dia. O pôr do sol marca o início de um outro dia. Então eles sacrificavam o cordeiro pascal e comiam o cordeiro, comiam a Páscoa, né, logo após o pôr do sol. Então essa festa era muito próxima, muito ligada à festa dos pães sem fermento. Começava com os pães sem fermento, celebrava a Páscoa. Então nós estamos nesse contexto de celebração. Só uma curiosidade, não há nada certo nisso, apenas uma reflexão, uma curiosidade apontada por alguns estudiosos, né? No Evangelho de João, tudo leva a crer que ele foi sacrificado, que Jesus morreu na Páscoa, no dia da Páscoa, e não um dia antes, tá? Então, isso explicaria por que não há menção de cordeiro aqui nessa Páscoa celebrada por Jesus, porque Jesus seria o próprio Cordeiro de Deus, sacrificado, né? O cordeiro, como João Batista disse, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bem, então a partir desse momento Jesus então anuncia que há um traidor entre eles e seria aquele que come do mesmo prato. Comer do mesmo prato é um sinal de muita intimidade, só, né? E isso torna então o crime de Judas um crime ainda mais nefasto, ainda mais hediondo, né? Dada a intimidade que ele tinha com Jesus. E aqui vem uma frase incrível. Jesus diz que o Filho do Homem deveria morrer, né? Já tratamos disso aqui. O Filho do Homem deveria morrer, como está escrito a respeito dele nas Escrituras. Então, ele tinha que morrer. Mas, ai daquele por meio de quem ele seria traído, né? E seria conduzido à sua morte. Nós temos aqui um relacionamento entre duas realidades, entre dois fatos, que são difíceis de conciliar. Você tem os propósitos divinos que são eternos e vão se cumprir, e ao mesmo tempo você tem a responsabilidade humana. Porque você poderia me dizer, bom, se já estava escrito que ele deveria morrer e ele tem que morrer, então Judas não seria um traidor, ele seria um herói, ele seria aquele por meio de quem tudo que está escrito vai se realizar. E existe de fato gente que pensa assim, né? Se eu não me engano, há até um evangelho de Judas, onde ele se torna uma espécie de herói, uma espécie de o principal discípulo, aquele que assumiu a missão mais difícil, né? Que seria trair e levar toda a má fama, né? Ao longo da história. Mas o fato que Jesus está trazendo aqui é que ao mesmo tempo que existe um propósito divino que vai se cumprir, as pessoas são responsáveis pelas suas ações. Então é sempre importante a gente observar isso. Ao longo de toda a Bíblia nós teremos esse relacionamento. Os propósitos divinos estão se cumprindo conforme Deus já sabe, conforme Ele planejou, e ao mesmo tempo nós somos responsáveis pelas nossas ações. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Disse-lhes Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Então foram para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui, enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse:
A minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo. Não pôde vigiar nem por 1 hora. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela 3ª vez, ele lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. O pão aqui, que simboliza o corpo de Cristo, provavelmente um pão sem fermento, como já mencionamos, né? O pão da celebração da festa do pão sem fermentos. Esse pão, então, simboliza o corpo de Cristo, que foi moído pelas nossas transgressões. Então, você que chegou até aqui já está bastante familiarizado com a obra de Cristo na cruz. Nunca é demais repetir, né? Então, Jesus tomou sobre si as iniquidades dos homens. Tomou sobre o seu corpo todos os pecados, todas as transgressões, todas as iniquidades dos homens. Então, ao tomar sobre si as iniquidades, ele sofre a consequência por isso. O juízo divino, o peso da justiça, o peso da santidade de Deus cai sobre ele. Então, seu corpo é moído, é sacrificado no meu lugar, no seu lugar, no lugar de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Aquele que crê em Cristo olha para a cruz e vê a sua maldade cravada ali. Ele vê que ele deveria estar ali. Toda a sua maldade estava sobre os ombros de Cristo naquela cruz. E ele sofreu, então, a punição, o juízo divino sobre si mesmo, para nos poupar da destruição. E por que ele disse, então, nós vamos ver mais adiante agora, quando ele fala do vinho, né, simbolizando o seu sangue, o sangue que foi derramado, e é o sangue que inaugura uma nova aliança. O sangue que inaugura a aliança da graça. Não mais a lei vai conduzir o homem não mais se aproxima de Deus pelo que ele faz, pela sua obediência, até porque ele nunca conseguiu fazer isso de forma plena. Por isso, sacrifício após sacrifício no Antigo Testamento tinha de ser realizado, né? Então, frequentemente era sacrificado um cordeiro, um animal, para purificar o homem daquele pecado. Trabalhamos isso em algum vídeo, né? Então, os pecados eram transferidos ao cordeiro, né? Ele colocava a mão sobre o cordeiro. Toda a sua iniquidade era passada de forma simbólica, espiritual, porque, na verdade, o sacrifício verdadeiro é o de Cristo. A Bíblia vai dizer que o sacrifício de cordeiros e touros não é capaz de tirar pecado de ninguém. Mas esses sacrifícios apontavam para esse sacrifício da Páscoa, né? O sacrifício do Cordeiro de Deus. Então, os sacrifícios tinham de ser constantemente realizados no Antigo Testamento, porque ninguém conseguia obedecer à lei. E ninguém vai conseguir obedecer à lei. Então, o sangue de Cristo inaugura a era da graça. Essa aliança que me diz que pela minha fé em Cristo, depositando nele a minha vida, me unindo a ele, eu então sou perdoado dos meus pecados, porque os meus pecados estavam em Cristo. Então sou perdoado, eu sou feito justo, porque eu estou em Cristo. E a justiça de Cristo é transferida a mim também. Então os meus pecados são levados a ele e a justiça de Cristo é transferida a mim. De tal forma que aquele que está em Cristo está em paz com Deus. Essa é a graça. A graça aponta para o fato de que Deus derrama sobre o homem bênçãos, perdão, santificação, justificação, um relacionamento íntimo, pleno, sem barreiras com o homem. Deus realiza isso no lugar do homem, porque o homem não é capaz de realizar. Isso é a graça. É você receber tudo sem merecer nada, apenas por um ato de fé e união em Cristo Jesus. Essa é a nova era que Cristo, então, inaugura com o seu sangue. Por isso ele diz aqui que é o sangue derramado em favor de muitos. Por que não de todos?
Porque os benefícios da cruz caem sobre aqueles que creem. Então, à medida em que eu creio na cruz, os benefícios da cruz se derramam sobre mim, né? A fé é o caminho, né, que abre para que toda a graça de Deus se derrame no coração do homem. Rejeitar a cruz é rejeitar os benefícios da cruz. E quais são os benefícios da cruz? O perdão, a reconciliação, a justificação, a santificação, né? Porque na medida em que eu me uno a Cristo em fé, o Espírito dele passa a habitar em mim. O Espírito Santo de Deus passa a habitar em mim. E esse processo vai me transformando, esse processo vai modificando o meu coração. E isso é feito em Cristo. Eu sei que nós estamos sendo repetitivos, porque o Evangelho é repetitivo. O Evangelho é o anúncio disso, vez após vez. Todo mundo que for anunciar o Evangelho, necessariamente tem de anunciar isso. Tem de anunciar que o homem é pecador, o homem é incapaz de se livrar dessa condição. Tem que anunciar que Deus tomou a iniciativa de tirar o pecado do homem, de tomar sobre si o inferno e a desgraça humana. Tem que anunciar que por meio da fé eu me uno a Cristo, recebo o perdão, sou curado, eu sou transformado, sou perdoado e agora tenho um relacionamento íntimo com Deus. Não há evangelho além disso. Certo? Qualquer pessoa que te pregar um evangelho diferente disso não é evangelho, é uma invenção humana. O homem não está pronto para a graça, tá? O homem não aceita a graça. Muitas pessoas vão dizer a você, impossível, né? Eu que construo o meu caminho, eu que faço o bem, eu que faço a caridade, eu que construo o meu caminho. Não há a possibilidade de que Deus tome sobre ele a minha escuridão, o meu inferno. É impossível isso. Bom, de onde essa pessoa está tirando isso, eu não sei. O que eu sei é que isso afronta o orgulho. Né? Se não foi você que realizou, se foi Cristo que realizou no seu lugar, então não há espaço para orgulho. Você foi humilhado. Você só tem que cair de joelhos num ato de fé, num ato de amor. Você não pode fazer nada além de crer. Os seus atos de caridade, os seus atos de bondade são lixo diante de um Deus puro e santo. Tá? Então isso humilha o homem, isso ofende o homem, por isso que o Evangelho é tão mal visto, por isso que as pessoas que creem no Evangelho são tão ridicularizadas, né? E não é fácil, por mais que você pense, basta crer. Não é fácil, a prova de que não é fácil é que você provavelmente tem dificuldade em aceitar isso. Ou conhece muitas pessoas que têm dificuldade em aceitar isso, então não é tão fácil. Se fosse fácil, todo mundo creria, mas você precisa se humilhar, você precisa se reconhecer pecador, você precisa olhar para Cristo numa devoção, numa fé, no poder de Deus para curar e transformar, que não é fácil. Então é um relacionamento de entrega, de fé, que o homem não está pronto, a menos que ele tenha mergulhado na sua própria desgraça e se reconhecido incapaz de sair desse lamaçal. E no Getsemane, esse jardim que ficava no sopé do Monte das Oliveiras, nós podemos assistir, né? Cristo nesse momento está no nosso lugar. Então você pode assistir toda a angústia, toda a agonia, né? Toda a dor que Cristo estava sofrendo em nosso lugar. Ali ele estava vivendo a separação de Deus, a separação que nós vivemos, todos aqueles que não estão em Cristo. Então, toda essa agonia é a nossa agonia. Todo esse sofrimento é o nosso sofrimento sobre ele. E a partir de então, a Páscoa seria celebrada como um memorial, né? Uma celebração memorial, onde nós nos lembramos desse sacrifício que foi realizado em nosso lugar e também anunciamos a volta de Cristo. Então, isso é feito até hoje por todos os cristãos. Eu queria só fechar esse vídeo, então, te desafiando mais uma vez, né? A olhar para si mesmo com honestidade, né? Com honestidade. Eu sei que as pessoas, elas pegam muito leve, né, consigo mesmas, elas passam por cima de muitas coisas que elas sentem, elas não têm muita honestidade ao olhar para si mesmo. Então a gente tende a elevar algumas características que a gente entende que são características agradáveis, né, sociáveis, e a gente tende a minimizar ou colocar muitas desculpas, muitas razões para aqueles sentimentos que nós não gostamos muito. Mas eu convido você a abandonar esse joguinho, pelo menos por um momento,
Eu convido você a olhar com honestidade para o seu coração e sem filtros, e você possa ver quanta dor, quanto ódio, quanto egoísmo, quanto egocentrismo você carrega, você, eu, todo mundo, né? Se você for capaz de reconhecer todas essas emoções que você tenta negar, que você tenta filtrar antes de tirar uma foto para colocar no Instagram, você vai perceber a nossa condição espiritual. Então, eu estou dizendo isso para que você entenda a obra de Cristo. A nossa condição espiritual é precária. A nossa condição espiritual é lamentável. Ela é trágica. Então, nós estamos diante de um Deus que vê o coração. Ele não vê suas atitudes externas, as suas fotos nas redes sociais. Ele vê o seu coração, ele vê lá dentro. Ele vê o que você pensa, ele vê o que você sente. Então, aquele que se lança no Evangelho foi aquele que teve por um momento esse olhar com o qual Deus nos olha. Um olhar profundo, que para de fazer o joguinho, que arranca a máscara, que escancara o coração. O Evangelho é o caminho daquele que escancara o coração. Não há ilusão mais de que eu sou bom, de que eu vou me desenvolver e vou explodir em luz. Não há ilusão. Só há escuridão, dor e inferno dentro do coração humano. Certo? E a gente tenta resolver isso aqui e ali, nos distraindo, tomando uma cerveja, viajando, fazendo alguma coisa. Mas quando você deita com a cabeça no travesseiro sozinho, quando não tem mais foto, quando não tem mais nada, você pode reconhecer a dor, o ódio, toda essa angústia que está no coração. Isso não é só uma ou duas pessoas, são todas as pessoas que vivem isso. Então, quando você reconhece isso, já é um grande passo para você adentrar no caminho do Evangelho. Você está pronto para lançar toda essa escuridão na cruz, pronto para jogar todo esse inferno nos ombros de Jesus, porque foi isso que ele veio fazer. E à medida que você fizer isso num ato de fé, aceitando a obra de Cristo na cruz, reconhecendo o que ele fez na cruz, a coisa muda. A coisa muda. Então você começa a experimentar uma paz diferente, ainda que você não seja perfeito, que você tenha todos os seus defeitos, não se trata mais de você, mas se trata daquilo que Cristo é e daquilo que você é em Cristo. A coisa começa a mudar, você está nele, você é cercado por ele, ele está dentro de você, ele está te transformando, te conduzindo. Ainda que você erre, não se trata mais de você. Essa paz que excede todo o entendimento, mesmo quando o mundo está desabando, mesmo quando tudo está um inferno aqui fora, você tem uma paz em Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro Evangelho. A gente encerra por aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Grande abraço!